E agora eu vou te ensinar a utilizar a fórmula índice, que é um dos componentes daquela fórmula que eu falei anteriormente, índice mais corresp, que vai substituir o PROC-V de uma maneira bem mais prática e vai permitir que você pesquise valores à esquerda, além de deixar sua planilha muito mais leve. E para começar, qual que é a função da fórmula índice? Se a gente verificar aqui, a descrição é retorna um valor ou a referência de uma célula na intersecção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Ou seja, a gente sabe que a intersecção de uma linha e de uma coluna é uma célula. O intervalo vai ser o intervalo que a gente vai selecionar onde estarão os meus dados. Nesse caso, se a gente pegar e colocar índice, nesse caso, depois da gente colocar essa nossa fórmula, a gente vê que o primeiro argumento que a gente tem que colocar é a matriz, ou seja, onde que a gente vai avaliar os nossos dados. Se a gente pegar e selecionar toda a nossa tabela, por exemplo, a gente vai ter toda ela como sendo a nossa matriz. Depois, o número da linha, a gente pode colocar qual que é o número da linha que a gente vai querer retornar esse resultado. Nesse exemplo, eu vou querer a linha 5. Então, eu coloco aqui linha 5. Agora, o número da coluna é qual coluna que a gente vai querer retornar esses dados. Ou seja, a intersecção da linha 5 com a coluna 8, como é esse meu exemplo aqui, que é a coluna H, vai retornar o meu valor. Agora que a gente já obteve esse resultado, eu quero te passar uma observação que é muito importante. Essa matriz que a gente informou vai ser o que ele vai utilizar como base para então navegar essas 5 linhas e então essas 8 colunas. Lembra do PROC-V que a gente colocava nossa matriz e baseado naquela matriz que a gente especificava qual que é o número da coluna que a gente queria o nosso resultado. Então, com o índice é a mesma coisa. E para exemplificar isso, eu quero te mostrar o que acontece se a gente selecionar apenas esse intervalo aqui e então utilizar a mesma fórmula. Nós tivemos esse erro aqui. Porque, baseado nesse intervalo, a gente tem 6 linhas, então a primeira parte da minha função vai funcionar. Porém, se a gente pegar essa segunda parte aqui, a gente não tem 8 colunas, então ele não tem como fazer essa procura, porque a gente não tem um intervalo que satisfaça essa nossa necessidade. Como que a gente poderia retornar esse valor aqui, baseado nesse nosso novo intervalo? A gente vem aqui, e em vez do 5, a gente conta quantas linhas a gente tem até esse nosso valor. Nesse caso, são 2, e a nossa coluna é a terceira. Depois que a gente fizer isso, a gente já retorna esse valor aqui. Agora a gente pode integrar aquelas funções que a gente viu anteriormente, que é a lim e col, para então a gente fazer esse nosso índice, buscar através de uma fórmula esses nossos valores, sem ter que colocar eles diretamente aqui. Então a gente coloca a linha, seleciona essa célula aqui, fecha parênteses, e a gente aplica a mesma lógica para a coluna. Pronto, agora a gente vê que a gente retornou o mesmo resultado que a gente tinha antes, quando a gente começou a fazer essa fórmula. Então eu vou refazer ela, para que a gente tenha o mesmo resultado. Seleciono todo o meu intervalo, ponto e vírgula. Número da linha, eu vou selecionar esse daqui, que é aquela fórmula que a gente já utilizou. Depois a gente pode colocar ela aqui dentro, ponto e vírgula. Coloco aqui a minha fórmula, que está resultando coluna 8. Fecho meu parênteses. E pronto, a gente retornou esse valor novamente. E essa forma fica mais interessante quando a gente começa a adicionar lógicas nela. Por exemplo, digamos que você quer procurar sempre esse valor aqui e depois retornar uma linha após ele. Nesse caso, a única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui na linha, colocar o mais 1, e ele vai retornar o valor mais 1. Ou seja, a gente já conseguiu mudar nossa referência baseado apenas numa lógica. E agora que você começa a ver o tanto de possibilidades que você pode ter utilizando essa função aqui. Lembrando que a gente também pode fazer essa alteração baseada no valor da coluna que a gente quer procurar. Ou seja, se eu quero uma coluna à direita, eu vou colocar mais 1. E se eu quiser uma coluna à esquerda, eu vou colocar menos 1. Então a gente vem aqui, coloca mais 1. Temos que lembrar de corrigir esse mais 1 que a gente colocou anteriormente aqui na linha. E pronto, a gente já tem o valor mais 2. E para mostrar para vocês que a gente consegue procurar os nossos valores à esquerda, eu vou colocar aqui menos 2. E só vou substituir aqui na minha fórmula 1 menos 1. Pronto, valor menos 2. A gente já está conseguindo navegar entre essa nossa planilha aqui, baseado no valor de linha e de coluna que a gente está especificando. E como a gente já sabe fazer uma fórmula dentro de uma fórmula, a gente vai substituir essa nossa referência aqui pela nossa fórmula. A gente também vai substituir essa fórmula da coluna aqui dentro. Então, eu tenho apenas uma fórmula que já está retornando um resultado baseado numa referência que a gente está passando para ela. É muito importante que você entenda esse conceito, porque ele pode ser utilizado em outras lógicas, sem ser apenas essa do índice e do corresp que eu vou te ensinar nas próximas aulas.